Toffoli suspende multas de acordo de leniência da Novonor, a ex-Odebrecht, com a Lava Jato. Ele já tinha feito algo parecido com os irmãos Joesley, lá os Batista, isentando eles de pagar bilhões para nós. Agora chegou a vez da Odebrecht. Eles nem disfarçam mais. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal. Conectado. Seguinte, vai até o final do vídeo, porque no final eu vou colocar a delação, eu acho que é a delação do Marcelo Odebrecht, onde ele delata, cagueta o Dias Toffoli, tá? Dá uma olhada, vai até o final. Mas antes, vamos dar uma olhada no que dizem os supostos jornalistas. Vamos ver se eles estão passando pano, o que eles estão falando sobre isso. Atenção, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, autoriza a Odebrecht a deixar de pagar a multa que ela acertou com a extinta força-tarefa da Lava Jato. A gente tem a decisão aí, assim que a Vivi conseguir colocar a página 61 e 62 para você, que são onde estão os principais achados. Basicamente, o ministro Dias Toffoli, gente, ele repete a decisão, o teor da decisão que ele havia dado à JF. Então, as duas empresas que assumiram que praticaram corrupção não vão ter que devolver o dinheiro para nós. É isso. Tenha amigos importantes. Qual pronto, Vivi, pode parar aí. Muito obrigada. Qual é o cerne dessa decisão? Operação Spoofing, aquela que é baseada nas mensagens da chamada Vaza Jato. A Odebrecht, basicamente, agora Novonor, argumenta que o acordo de delação, o acordo de leniência, a leniência, gente, é a delação da pessoa jurídica. É disso que se trata. A leniência é a delação da pessoa jurídica. É um acordo no qual a empresa admite crimes e paga e ressarce o Estado por eles. Fecha ali uma série de acordos com o Estado. Então, o que o ministro reconhece? A Novonor vai lá e fala, olha, esse acordo eu não firmei de boa vontade. Esse acordo eu fui obrigado a firmar. Tem prova agora na Operação Spoofing, nas mensagens da Vaza Jato, de que houve ali pressão indevida sobre a empresa. Sabe o que é engraçado? Isso daí já faz anos que isso aconteceu. E aí é uma coincidência muito grande quando o PT volta ao governo, aí a empresa resolveu falar, olha, eu fui coagida para aceitar isso aí, eu nem queria dizer isso aí que nós falamos foi só para não piorar a nossa situação. Depois de anos, né? É muito estranho, né? Parece um jogo de cartas marcadas. O ministro diz, ora, diante das informações obtidas até o momento, no âmbito da Operação Spoofing, no sentido de que teria havido conluio entre o juízo processante, ou seja, o então juiz Sérgio Moro. Eles vão jogar tudo nas costas do Moro. E o órgão de acusação, força-tarefa da Lava Jato, para a elaboração de um cenário jurídico processual investigativo que conduzisse os investigados à adoção de medidas que melhor conviesse aos tais órgãos, ou seja, a Moro, a força-tarefa da Lava Jato, ele diz, e não a defesa em si, não a defesa da Odebrecht ou não a defesa do interesse nacional, tenho que, a princípio, há, no mínimo, dúvida razoável sobre o requisito de voluntariedade do requerente ao firmar o acordo de leniência com o Ministério Público Federal, que lhe impôs obrigações patrimoniais, o que justifica, por hora, a paralisação dos pagamentos. Opa! Você não pode parar de pagar os seus boletos. Se você não paga aí teu IPVA, não paga teu licenciamento, teu IPTU, pra tu ver só. Mas, pros amigos do rei, não precisa pagar mais nada não. Como requerido pela Novonor, que é a Odebrecht. O que Toffoli está dizendo? Os indícios de que houve conluio entre Moro e a Lava Jato mostram que a empresa, supostamente, ele diz, há indício e a princípio houve, no mínimo, dúvida razoável sobre a voluntariedade da Novonor Odebrecht em firmar o acordo de leniência, ou seja, ela teria sido premida, é o que afirma a Odebrecht. O Toffoli diz que sim, vê plausibilidade nesse argumento e trava os pagamentos. Relações.
Bom, esse cara, ele vai ser um pouco mais coerente. E eu queria pedir para você agora que deixe o like, comente alguma coisa para ajudar no algoritmo e compartilhe nas suas redes sociais. Vamos ver o que ele disse aqui. E as confissões, elas envolveram inclusive autoridades de outros países, não foram apenas autoridades brasileiras. Então as autoridades de outros países também estavam envolvidas nessa coação. Então eles pressionaram os caras que não são do Brasil também. A PF falou, tu cagueta ou nós vamos te trazer pro Brasil e fazer você assinar a CLT. Se me pressionar desse jeito, rapaz, eu falo, eu falo, tudo menos ir pro Brasil e assinar uma CLT, pelo amor de Deus. É isso que está sendo dito, né? As delações e confissões que aconteceram em função de operações em outros países também envolveram coações? É isso? Foi um grande complô. Tudo foi um grande complô, né? Um grande complô das autoridades e o que acabou acontecendo esse aí vai ser demitido amanhã. Sendo relatado naqueles depoimentos, foi inventado, né? Foi inventado, eles foram forçados, foram obrigados, foram constrangidos a trazer todas aquelas informações que foram ali apresentadas. Me parece que a gente caminha numa direção um pouco perigosa nesse sentido, porque existe aí a chance de você argumentar que nada daquilo aconteceu, ou que não foi bem assim. Existe a chance? Não. Tudo isso está sendo feito para isso, para dizer que nada daquilo aconteceu, que o PT nunca fez nada daquilo do qual ele foi condenado. Quando nessa semana, por exemplo, você tem a Transparência Internacional rebaixando o Brasil, é por situações também como essa. Quer dizer, situações onde o Brasil é visto como um lugar onde até o passado é inseguro. Sim. Quer dizer, você está olhando para o passado, para acordos que foram feitos, para delações que foram realizadas, para confissões que foram executadas, e de uma hora para outra pode ser que nada daquilo valeu. Não é nada daquilo. Parabéns, gostei muito aí da serenidade dele, com certeza vai ser demitido, mas pelo menos falou a verdade. E agora fique com a delação do Marcelo Odebrecht, onde ele cita o Toffoli. Não esquece de deixar o like, de compartilhar, de comentar e se inscrever no canal. Se liga nisso aí, bagulho de doido. Tem esse e-mail aqui, apenas para indicar quem seria a pessoa sobre a qual você está falando. E qual o contexto da conversa. É isso. É o amigo. É o amigo. Toffoli. Na verdade é o seguinte, quando o Toffoli foi, isso não foi só ele não, vários candidatos já tinham procurado a gente e outras empresas. Como é que funcionava? Não pode dizer como é que funciona, mas como é que funcionava? Pode encostar mais. Sempre que o presidente escolhia um candidato a ministro do STF, certo. O candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso, para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem ao senador, junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o ministério. Então, na verdade, aqui, então isso já era comum. Então, nesse caso aqui... O senhor pode ler esse trecho aí? É isso, temos que ver. Agora, veja bem, nesse caso, veja o seguinte, eu sabendo disso, você vê que a iniciativa nesse caso foi até minha. Ou seja, eu avisei para a Cláudia, temos que ver como podemos promover os encontros reservados de Toffoli com alguns amigos da casa de cima de CMF. O que é casa de cima de CMF? É Senado. A casa de cima é de cima do Congresso. De amigos da casa de cima de Cláudio Mello. Então, no fundo, minha provocação para Adriano foi o seguinte: Adriano, o Toffoli não foi escolhido por Lula para assumir o ministério? Como a gente sempre fez com todo mundo que uns vários nos procuraram, veja se ele não quer que a gente promova o encontro dele. Ele procurou vocês? Não. Você vê que claramente aqui foi minha iniciativa. Nesse caso aqui você vê que foi minha iniciativa. Por que eu digo isso? Porque aí depois, o Adriano Bosch, checarei o interesse dele e falo com o Cláudio. Aí, aí eu digo, me avise se conveniente, eu estar. E aí o Adriano fala, me alinhei com o Cláudio sobre um contato que ele, o Toffoli, pediu para fazer. Quer dizer, provavelmente Adriano foi lá, Toffoli, precisa de alguma ajuda? Toffoli deve ter dito, não, mas tem um senador em especial que eu estou vendo alguma dificuldade, será que vocês podem me ajudar? Pelo que está aí. O que, na verdade, era mais do que, como todos os ministros, é o que o pessoal chamava de beijamão, né? Todos os ministros, antes de serem, depois que eram escolhidos, antes de serem aprovados, eles faziam isso. E para fazer isso, muitas vezes eles buscavam empresários que tinham. E nesse caso, eu mesmo perguntei a Adriano, você não quer checar com o Toffoli se ele quer isso? E pelo retorno, ele pediu para falar com um. Você fala logo na primeira mensagem. Eles e nós podemos ter com isto um aliado no futuro. É isso. Aliado que sentido? Um juiz, um ministro poderia ser aliado da empresa? Qual é a cabeça? Quando eu digo eles e nós, é eles o amigo de Cláudio. Quer dizer,
Eles, no caso, os amigos de Cláudio, Senadores, e nós, Odebrecht, poderíamos ter um aliado no futuro. E quem seria o tem um aliado? ministro que você ajudou ele. Quer dizer, a sempre diz o seguinte: na hora que o ministro ele é eleito, você vê o seguinte, o cara é eleito pelo presidente. Depois não quer dizer que ele vai, como ele tem. Você vê que os ministros mais radicais com o PT foram os ministros escolhidos por Lula. Entendeu? Foram mais duros que teve com o PT. Não quer dizer isso. Agora, na verdade é o seguinte: o que é que você cria expectativa? De que se você ajudou o cara de alguma maneira, lá na frente pelo menos, né? Ele reserva você, ele vai te escutar, cria uma boa vontade, mas obviamente que eu digo, aqui isso é da natureza humana, mas não está dizendo que não tem nenhuma licitude aqui. Não, claro, fica bem claro. Toda e qualquer pergunta, qualquer e-mail apontado não diz, não se quer dizer que é ilícito ou não. Por isso ele está te questionando. Por isso que eu estou dizendo, existia sim essa relação, a gente tentou aproximação. Uma das razões que eu sempre dizia para o Adriano manter esse contato é porque eu achava que era uma pessoa que tinha um potencial, que seria importante de ter ele como um aliado futuro, entendeu? Como a gente tinha no Congresso, como tinha no Senado, a gente não tinha, na verdade, muitos aliados no ministro que a gente conhecesse. É sempre bom, se você tiver um ministro que foi eleito, que você conhece ele há 20 anos, é sempre mais tranquilo. Então foi nessa linha, entendeu? Mas nunca, e pelo que está aqui no e-mail, ele deve ter pedido para a gente fazer um contato com algum senador que ele via alguma dificuldade, entendeu? Que eu não sei qual é. E sem a presença dele, tá vendo? Agora, como é que você vai avaliar o que é lobby, o que é de serviço de advocacia, entendeu? Esse é o ponto. Até porque uma outra razão que o Sérgio Renaud estava envolvido é porque o Sérgio, ele tinha trabalhado na Casa Civil e tinha trabalhado, conhecia o pessoal. Então, tinha outras atuações do Sérgio que não eram. Mas, novamente, é aquela história. Como é que você separa o que é... Esse é o grande drama. Então, com certeza, pelo que eu me lembro, foram valores altos. Tem até aquele e-mail que fazem referência a valores altos. Lembra que eu avisei no Refis da Crise? Se forem por essa linha, Entendi. A pessoa cobra a cara. Então, quando eu fiz essa menção no Refis da Crise, com certeza eu estava me referindo à experiência anterior. Agora, eu não me lembro qual foi o valor. O valor foi aprovado por Adriano Maia Henrique, mas eu me lembro que foi alto. Se pedir as informações, deve estar ou na Odebrecht ou na construtora, mas deve ter esse pagamento. O difícil vai ser dizer... Esse pagamento, você acredita, se caso tenha havido, se houve, você acredita que foi feito pela Odebrecht Energia? O Odebrecht, é porque na época da Odebrecht Energia, eu não sei se existia como pessoa jurídica, deve ter sido feita pela construtora mesmo. O mais provável é que tenha sido feito pela construtora. Mas é aquela história, o que se tem lá é um serviço de advocacia, com certeza, aprovado por Adriano Maia Henrique para o escritório do Sérgio. E aí, quanto disso é de fato serviço de advocacia, de fato lobby, não se tem condição de... a dificuldade de avaliar está aí, entendeu? Entendi. Logo em seguida, um e-mail até mais famoso, né? Que é isso. Afinal, vocês fecharam comigo do meu pai. No fundo, a gente está falando isso. Agora, obviamente, que esse fechamento aqui... do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse. Como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas é quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é? O Toffoli, entendeu? Entendi. Mas a questão, eu não acho que Adriano teve uma conversa direta com o Toffoli. Eu acho que todas as conversas de acerto, de consultoria, de valor, de tudo, foi fechada com o Sérgio. Entendi. E deve ter sido tudo pago, provavelmente, oficialmente. Pode ter tido uma parcela por fora, mas eu acho que o mais provável, nesse caso, é oficial mesmo. O irmão do Toffoli foi candidato ou foi prefeito de Marília. E aí, na época, veio um pedido de Adriano, eu não me lembro agora se veio de quem, mas os e-mails devem deixar claro. Ou Adriano recebeu esse e-mail de pedido, mas veio um pedido para a gente tentar apoiar a eleição de Marília. Aí eu não posso afirmar se o pedido foi direto do Toffoli, se o pedido foi... não sei. É que houve um pedido que veio de Adriano para a gente apoiar a candidatura, acho que do irmão dele, a prefeito. Esse assunto foi direcionado para Odebrecht Ambiental, que é onde poderia ter interesse por causa de saneamento, certo? E aí nós apoiamos e depois se tentou criar alguma coisa em Marília. Mas eu não acho que a gente conseguiu nada em Marília. Mas o senhor se lembra se efetivamente houve o apoio? Eu acho que houve. Eu acho que houve o apoio. Eu acho que houve apoio. Pelo encadeamento. Eu acho difícil não ter tido apoio. Entendi. Eu acho que houve.